Olá, meus queridos amigos e alunos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós estamos na nossa videoaula aqui de número 4 do seu curso de AutoCAD em 3D, né? Eu sempre ressalto que nós estamos na versão 2021 e a versão aí 100% em português, tá? Então, fique aí à vontade, né? Sinta-se à vontade e seja realmente muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos começar a passar aí alguns comandos bem importantes, né? Algumas ferramentas bem importantes, né? Que são as ferramentas de sólidos primitivos, né? Que são aqueles sólidos principais que em cima dele depois você consegue desenvolver qualquer outro tipo de sólido, tá? Então são sólidos ali como caixa, como cilindros, esferas, pirâmides, né? Cunhas também. Então eu vou passar para vocês aí todas estas ferramentas, tá? Já é interessante para você começar então a pegar esse contato aí com o programa AutoCAD em 3D, já ter aí uma boa noção das modelagens, tá? Então é bem importante isso daí. Possivelmente na aula de hoje a gente não vai conseguir passar aí todas as instruções sobre os sólidos, possivelmente a gente deixa aí algumas para a próxima aula, tá? Porque tem assuntos e explicações que eu quero passar bem devagarzinho para vocês, bem cadenciadamente, para vocês que estão começando agora a entender como que é o conceito da modelagem aqui no AutoCAD em 3D, tá bom? Antes de mais nada, da gente começar então a entrar definitivamente nas ferramentas, pessoal, nós vamos fazer algumas pequenas configurações aqui no nosso AutoCAD, tá? E de forma que a gente já comece então a salvar alguns arquivos, que serão arquivos que nós vamos utilizar praticamente aí durante o curso inteiro, tá? Então a gente vai usar templates, né? Que no caso são arquivos modelos para a gente usar, né? Isso também é útil em 3D, tá? E a gente vai, né, salvar o arquivo. Eu vou mostrar para vocês onde vai ficar o arquivo salvo. E aí, quando você fizer o download aí das pastas temas, você vai encontrar então estes arquivos aí salvos, tá? Alguns arquivos obviamente serão de projetos, né, de DWG, e outros arquivos serão de DWT, que são arquivos de template. Perfeito? Bom, vocês puderam ver, né, pessoal, que nas aulas passadas, a aula 1, 2 e 3, a gente veio aí numa crescente entendendo todos os conceitos da manipulação do programa AutoCAD em 3D. Fiz alguns exemplos, como você usa o plano, como você tomba o plano, né, quais são os conceitos de vistas, lado direito, frontal, superior, né, e etc. É extremamente importante para você que está começando agora, de repente você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você querer, né, já fazer o uso do AutoCAD em 3D, mas é extremamente importante você assistir, então, as aulas anteriores, né, pessoal, ali, para você, então, ganhar essa noção da manipulação espacial, ou seja, para você entender todo o espaço 3D, tá? Então, se você não assistiu, por favor, assista, principalmente a aula 2 e 3, tá? Que são aulas ali que realmente você aprende como manusear o AutoCAD. Se você também está chegando aqui e está com uma certa dificuldade, falando assim, professor, eu assisti, mas eu ainda estou com dificuldade, eu tenho, né, aí certeza que se você rever o vídeo, se você pausar e se você praticar, o ideal é que você realmente pegue um mouse, pegue um teclado e no seu computador você vá praticando aí direitinho, tá bom? Para você poder se acostumar. Depois que você tiver uma boa noção aqui de usar o comando PAN, usar o orbitar, tá? Como eu expliquei direitinho ali, ó, nas outras aulas, você tendo já uma boa noção nesse sentido e entendendo as direções para onde está o lado de cima, né, parte de trás, de frente, de lado, já é bastante importante para você chegar até aqui, tá? Então é fundamental fazer isso, tá? Ou seja, você tem que evoluir realmente aí a cada aula. Se você quiser, eu vou deixar no link aí na descrição do vídeo os links, então, da aula 1, 2 e 3 para vocês acompanharem, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos aproveitar que a gente já está aqui na tela. Vamos vir aqui, ó, nas configurações de ajuste, tá? Você pode vir por aqui. Ou se você acionar a tecla, né, o atalho CD, a gente vai sair aqui naquela configuração de desenho. Aqui, ó, em Snap Grade, a gente vai tirar, então, excluir limites da grade e dar um OK, tá? Para a gente ficar, então, com a grade somente assim, ó, limitada, como eu comentei, para facilitar. Vamos aproximar aqui, próximo da UCS, aqui do canto inferior esquerdo, e vamos deixar sempre nesta posição, tá? Se você clicar aqui, ó, nesse cantinho também, exatamente a mesma posição.
aí basta só mexer no pan, tá bom? Bom, depois disso, pessoal, nós vamos vir aqui, ó, na camadas, tá? No painel camadas, propriedades da camada, e vamos criar uma camada nova chamada sólidos primitivos. Tá? Você pode criar então aí essa camada ou layer. Essa camada ou layer, pessoal, eu não vou deixar ela branca, tá? Porque o nosso plano aqui, ele tá bem clarinho, então possivelmente vai aparecer as imagens mais escurecidas. Então eu vou selecionar aqui o branco, depois eu vou vir em True Color, vou jogar um pouquinho aqui, ó, pro amarelo e vou subir aqui, ó, deixar assim, ó, tá? Então, aparentemente vai ser como se fosse um amarelado meio acinzentado, tá? Bem clarinho. Se você quiser anotar o valor, o meu aqui ficou 248,247, aqui que são as cores de RGB. Perfeito? Então essa vai ser a nossa camada sólidos primitivo, é uma linha contínua. A espessura, pessoal, pode deixar aqui um valor 20 de espessura, que vai até facilitar aí para vocês verem a espessura no vídeo, tá bom? E nós vamos selecionar aqui com 2 cliques para deixar a nossa camada ou layer aí como a nossa camada de uso, tá bom? Outra coisa também, vamos vir aqui, ó, no menu de aplicação. Aqui no menu de aplicação nós vamos vir em utilitários de desenho. Dentro de utilitários de desenho, pessoal, nós temos aqui a opção unidades. Então nós vamos fazer uma mudança aqui, ó, deixando então para decimal, né, que já está até ali. Vamos deixar aqui, ó, 3 casas decimais e nós vamos deixar em milímetros mesmo, tá bom? A gente vai estar trabalhando aqui no 3D praticamente em milímetros. Quando a gente chegar nas partes para desenvolver, por exemplo, um projeto arquitetônico, a gente volta aqui e cria um template lá em metros, tá bom? Os conceitos que você tem no AutoCAD em 2D de metros, centímetros e milímetros são exatamente aplicáveis aqui no 3D também, tá bom? Então vamos dar um OK aqui. Depois de feito essas configurações, nós vamos voltar aqui no menu de aplicação, vamos clicar em salvar como e vamos salvar esse arquivo como um template. Olha só, extensão DWT, tá? Isso aqui é interessante, pessoal, porque esse template a gente vai criando novas camadas, novas configurações e nós vamos levar esse template praticamente aí até o final do curso, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês cliquem aqui em DWT. Quando você cria um arquivo DWT, pessoal, por padrão o AutoCAD já leva você para a pasta templates originais, onde você já tem aqui alguns templates já prontos. E nós vamos criar aqui então um template, tá? Vamos colocar o nome dele assim, ó. Template do curso de AutoCAD. Ó, AutoCAD 3D. Vamos pôr assim um tracinho, tá, pessoal? Ó, 2021, mais um tracinho, autocriativo, tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, depois do 21, eu vou colocar aqui mais um tracinho, vamos pôr assim, ó, aula 04, tá bom? Pra gente saber que é da aula 4. Quando for a próxima aula, a gente cria o 5, o 6 e assim sucessivamente. Tá bom? Mas na verdade será o mesmo arquivo, nós vamos estar aí futuramente renomeando ele, tá bom? E está marcado então aqui como extensão DWT, a gente clica então em salvar. Vai aparecer uma opção aqui para a gente colocar uma descrição, se você quiser pode pôr, eu não vou querer, vou clicar aqui em OK. Tá bom? Então a gente fez aí estas pequenas mudanças, né? E ele vai estar salvo então aí como template, tá? Você pode salvar o arquivo, tá? Aí na sua casa, no seu escritório, e ir praticando e evoluindo o seu arquivo juntamente comigo. Agora, se você quiser, quando você abrir a pasta tema da aula de número 4, dentro dela já vai estar um arquivo lá para você baixar, tá? Esse arquivo vai estar como DWT. Só tome um pouquinho de cuidado, pessoal, que depois que você descompacta a pasta, geralmente essas pastinhas temas, a gente deixa compactada num arquivo chamado WinRAR, tá? Você tem que ter esse programa no seu computador, WinRAR. Você clicou lá no livrinho com o botão direito, clicou em extrair aqui, você vai observar então que vai abrir a pasta tema da aula 4, por exemplo. Quando você olhar dentro da pasta tema da aula 4, possivelmente ela vai estar vazia, não vai ter nada, tá? Porque na verdade o AutoCAD está puxando o DWG e não o DWT. Tá? Então, por exemplo, ó, se você vir aqui ó, em arquivo, aqui ó, no menu de aplicação, e você vir aqui em abrir, tá? Você vai clicar aqui em abrir,
Aí você vai localizar onde você baixou o seu curso, né? O curso completo de AutoCAD 3D. Você vai dentro da pasta da aula 04 e dentro então da pasta você vai encontrar ali a pasta tema da aula 04, tá? Possivelmente eu já deixo todos os temas todos juntos em uma única pasta, mas é a mesma coisa. Quando você descompactar a pasta, ela vai aparecer dessa forma aqui, ó, amarelinha com o nome tema da aula 04. Quando você clicar dentro dela, você vai observar que ela vai estar vazia, ela não tem nada, tá? Mas aí você tem que olhar aqui embaixo, ó, que você está procurando algo em DWG. Aí você tem que transformar aqui, ó, e clicar em DWT. Quando você faz isso, olha só o que acontece. O AutoCAD leva você de volta para a pasta template original do seu AutoCAD, tá? Essa que está aqui na tela, pessoal, é a minha, que está aqui no computador, que eu estou ministrando a aula, tá? Então vai acontecer isso aí com você também. Aí o que você tem que fazer? Ignora isso daqui, tá? Mantém o nome aqui, ó, DWT, e aí você vai lá no seu computador, bonitinho, pode clicar aqui, e procura onde você baixou a pasta tema da aula 4. Quando você voltar lá na pasta tema da aula 4 e aqui embaixo está marcado DWT, aí sim você vai visualizar o ícone dessa forma aqui, ó, DWT, tá? Alguns alunos acabam até me mandando alguns e-mails, falam, professor, não tem nada aqui dentro da pasta, porque toda vez que você manda puxar como DWT, ele devolve para a pasta template original do AutoCAD. Só que aí você tem que voltar lá na pasta que você baixou, e aqui tem que estar marcado como DWT. Legal a dica? Bacana, né? Pessoal, então vamos lá. Nós vamos vir aqui, ó, nesta aba, né, ou nesse painel de modelagens, tá? Esse painel de modelagens tem mais algumas outras funções aqui, ó, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, tá? E nós vamos dar uma ênfase bem legal, pessoal, a estas ferramentas que tem aqui, ó, que são as ferramentas de sólidos primitivos, tá? Nós vamos explicar agora para vocês, né? Eu vou dar falando aí para vocês todas as funções e como criar todas elas aqui diretamente no AutoCAD em 3D. Existem umas outras que elas não estão aqui, elas estão escondidinhas em outro local e eu explico para vocês aí na aula que vem, tá bom? E em cima de tudo que você aprender na aula de hoje aqui, ó, sobre estas ferramentas, vai ser a chave, pessoal, para vocês entenderem como desenvolver qualquer tipo de objeto aqui no AutoCAD, literalmente, tá? Todas essas ferramentas que tem aqui, ó, são a base para constituir outras coisas, outros modelos 3D, tá bom? Então vamos lá, o primeiro aqui, ó, é muito fácil, é o caixa, tá? Se você tiver com uma versão em inglês, os ícones são os mesmos, tá? Mas aqui, obviamente, os nomes estarão diferentes, tá? Possivelmente aqui vai estar box, tá? Então pode ser que seja aí diferente. Eu vou estar aqui no curso, pessoal, usando atalhos em português, tá bom? Para você localizar atalhos em inglês, aí você tem que fazer assim, ó, você tem que vir aqui, ó, habilitar esse ocultar aqui, ó, tá vendo? Ó, se tiver assim, ó, você vai clicar e clicar aqui, ó, mostrar barra de menus, para que apareça aqui, ó, esse menu superior, perfeito? Você vai clicar aqui, ó, em ferramentas, tá? Ó, vem aqui, ó, clique em ferramentas. Vocês vão vir aqui, ó, em personalizar, deixa eu ver se é aí personalizar. Isso mesmo, ó, personalizar. Aqui em personalizar, vocês vão descer aqui, ó, e vão clicar nessa opção, ó, editar parâmetros do programa, tá bom? Vocês vão clicar aqui, vai aparecer um documento, pessoal, ó, que é um bloco de notas. Não altere, pessoal, esse bloco de notas, não salve e não, né, crie nenhum texto adicional aqui, tá bom? Porque senão vai dar um probleminha aí no seu AutoCAD, possivelmente não vai funcionar algumas coisas. Ok? Então evitem alterar aqui, pessoal, alguma coisa neste bloco de notas. Vocês vão observar, pessoal, independente se vocês estiverem então aí com a versão em português ou inglês, que um pouquinho mais aqui abaixo, ó, você tem todos os comandos que você tem no AutoCAD, ó, todos eles em ordem alfabética, tá? E aqui do lado, ó, você tem o seu respectivo, né, ou as respectivas teclas de atalho, tá? Então, se você observar, ó, aqui em português, o comando arco é somente a letra A. O comando área é somente, né, as duas letras AA para acionar o comando. Muitos comandos, pessoal, de AutoCAD em 3D, eles não estão presentes nessa lista, até porque eles não têm o atalho. Então, por exemplo, o comando caixa, outros comandos como cilindro, cone, esses outros, você vai conseguir encontrar eles somente digitando o nome inteiro, tá bom? Mas você pode vir por aqui também, ó, em personalizar, tá? Ó, editar parâmetros, e aqui você vai entender que muitos comandos, ó, então,
você vai digitar o atalho em inglês, tá? Tem alguns aqui para baixo, ó. Deixa eu descer aqui um pouquinho, que até, né, se faz o uso em 3D. Como, por exemplo, ó, tem aqui, ó, navegar em 3D, o mover em 3D, ó, tá vendo? Ó? Você digita isso daqui. Então, na sua versão que você estiver utilizando, você pratica aí estes atalhos, tá bom? Muitos deles, como eu comentei, não tem atalho, somente com a inicial. Por exemplo, aqui o comando caixa, ó, eu digito caixa, ele já localiza. Então, se você tiver, por exemplo, com uma versão em inglês, você vem aqui, ó, pega o nome que está aqui, tá? Ó. Então, por exemplo, obviamente vai estar box, você vai digitar lá, por exemplo, o nome box, e aí ele já vai localizar, tá bom? Ele não localizou aqui porque eu estou com uma versão aqui, ela em português, tá bom? Mas o conceito, então, dos atalhos é basicamente esse. Legal? Muito bem, então vamos começar, pessoal. Ó, comando caixa. Quando eu clico no comando, pessoal, eu vou clicar no comando. Observem que o meu cursor agora ele tem ali 3 linhas. Ele tem uma linha vermelha, uma verde e uma azul, que está seguindo exatamente o que a gente tem dos eixos, ó, que eu comentei com vocês aqui, ó, o eixo Y verde indo para lá, o vermelho, ó, neste sentido, ok? E o azul subindo, tá? Então o centro ou o encontro ali destas 3 linhas é onde você vai clicar aí na tela, tá? Você vai clicar na tela, vamos colocar aqui, ó, modo conceitual primeiro, deixa eu voltar aqui, ó, como eu expliquei para vocês na aula passada, ó, conceitual, clico então no comando caixa, clico na tela, ó, então eu vou abrir um objeto. Quando eu faço o objeto caixa, pessoal, eu sempre, né, eu já cliquei aqui na tela, eu sempre olho aqui na barra de comandos. Então, eu tenho duas opções, um cubo ou comprimento. O que é o cubo? O cubo, pessoal, é literalmente um cubo, um dado, que tem todas as distâncias iguais, ou seja, vai ser literalmente uma caixa que todas as faces dessa caixa terá exatamente o mesmo tamanho, tá? Eu posso fazer livremente, por exemplo, ó, eu cliquei aqui, trago para cá uma distância que eu quero, tá? Outra para cá, e aí eu clico e depois coloco uma altura, sem segredo, né? Vou afastar um pouquinho mais para cá, ó, para vocês irem entendendo o conceito. Tá bom? Então eu clico lá no comando novamente, vou clicar na tela e vou colocar então a opção cubo. Quando eu clico em cubo, basta eu colocar a direção, vou ligar aqui o F8, para que ele fique certinho. Conforme eu movimento o mouse, ó, a distância que eu colocar ali significa então que todas as faces desse objeto terá exatamente aí o mesmo tamanho. Olha lá. Legal? Muito bem, vamos lá, ó, comando caixa, vou clicar na tela e agora eu tenho então a opção comprimento. Quando eu clico na opção comprimento, ou então eu digito o atalho que está aqui, ó. Isso serve também para inglês, tá, pessoal? Tem duas letrinhas aqui, ou uma letrinha pintadinha de azul. Então, esse aqui é o atalho desse comando que está aqui dentro da barra de comandos, tá bom? Se o de inglês estiver com uma outra letra diferente, usa a letrinha azul que está aqui, tá? Então, vou optar então em eu colocar esta. Posso então digitar o atalho ou clicar aqui diretamente. E aí eu vou colocar então esta medida para cá, ó. Vou colocar, por exemplo, 20 unidades, ou 20 milímetros aí no nosso caso. Vou apertar o Enter. Agora eu vou colocar a segunda medida, sempre a segunda medida é em Y. Vou colocar, por exemplo, para cá 25, Enter. E agora eu vou colocar uma altura. Olha lá que legal. Coloco uma altura, por exemplo, 10 unidades. Aperto o Enter. Está lá criado então mais um prisma, né, ó, ou uma caixa. Olha aí que legal. Tá bom? Vamos lá, tem mais coisa, pessoal. Clico no comando caixa, clico na tela. E agora, pessoal, ó, eu vou colocar aqui a opção comprimento novamente. Ó, comprimento, vou colocar essa aqui, 10, Enter, Y, 20, Enter. Para o alto, aqui ó, eu posso digitar a medida, ou eu posso colocar a opção 2 pontos, tá? O que é esta opção 2 pontos, pessoal? Significa assim, eu vou dar um clique de referência, por exemplo, ó, tá? Aqui, ó, nesta aresta, tá vendo aqui, ó, nesse ponto de precisão. E o meu segundo clique, ele vai gerar uma altura a partir desse primeiro clique aqui, ó. Então eu clico e aí depois eu crio a altura, tá? Só que eu não selecionei a opção. Deixa eu pegar ela aqui, tá? Então vamos lá, ó, vou reiterar. Pego o comando caixa, clico na tela, tá? Opção comprimento. E aí eu vou colocar então aqui, ó, novamente 10 para lá, acho que foi 20, né, que eu coloquei, ó, 20. E ao invés de eu colocar então aqui, ó, a altura, já a medida de altura, eu clico na opção 2 pontos, tá? Então eu vou clicar nesse ponto de referência
E a partir desse ponto de referência eu vou colocar uma nova altura. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 20 unidades, tá? Ó. Então, eu tenho aqui 20 unidades a partir, ó, desta referência que estava aqui do lado. Ok? Outra coisa também, pessoal, aqui ó, no comando caixa, vocês viram que eu peguei o comando e depois já cliquei na tela, certo? Mas eu tenho a opção também, ó, clico no comando e antes de eu clicar no plano, eu tenho a opção centro. O que significa, pessoal? Que quando eu iniciar o meu clique, a caixa aqui, ó, ela vai ser feita exatamente no centro onde eu cliquei, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, apenas para exemplificar para vocês, e aí eu posso colocar em Y uma distância, e eu posso pôr também aqui ó, em X, tá? Ou apenas clicar na tela. Observem que ele muda o seu tamanho a partir de onde eu dei o primeiro clique aqui na tela. Olha lá que legal. E isso serve também agora para a altura. Ó. Eu vou clicar e aí quando eu coloco a altura, ó, ele vai um pedaço para baixo e um pedaço para cima. Olha lá. Então, conforme eu pôr a altura aqui, quando eu orbitar, ó, observem lá que ele também fica um pedaço para baixo. Ou seja, de qualquer forma, o centro desta geometria, né, ou desse sólido, é exatamente onde eu ali cliquei. Legal? Então, esse aí foi o nosso comando caixa. Deixa eu fazendo outros aqui, mais para cá. Bom, então temos agora, pessoal, o comando cilindro. O comando cilindro, pessoal, quando vocês pegam este comando, sempre a primeira função, ela tem as mesmas características que você teria do comando círculo, tá? Então, lá nas aulas de 2D eu explico aqui ó, sobre o comando círculo, que ele tem centro e raio, que ele tem centro e diâmetro, que ele pode ter 2 pontos, 3 pontos, tangente, tangente e raio, tá? Exatamente a mesma coisa que você tem aqui, você vai gerar a base do cilindro. Ó. Então, você pega o comando cilindro, você vai clicar na tela, ó. Quando você clica na tela, ele te oferece aqui, ó, você digitar o raio ou você mudar para diâmetro, tá? Ó. Aí você clica e sobe o cilindro com a altura que você quer, legal? Se você pegar o comando cilindro e você não clicar na tela, observe então ó, que ele vai te oferecer as opções que você tem lá no círculo. Ó, um círculo de 3 pontos, que você precisa ter referência de 3 objetos, 2 pontos, tangente, tangente e raio ou elíptico. Tá? Ou seja, você vai criar uma elipse, literalmente uma elipse na base. Tá bom? Por exemplo, eu vou fazer esse aqui de 3 pontos para vocês entenderem. Ó, vou fazer então o comando linha, fazer uma linha aqui. Deixa eu habilitar a espessura. Fazer uma outra linha aqui. Uma outra linha aqui, ó, tá? Então eu tenho lá 3 linhas de referência, elas estão presas aí, ó, no plano, ó, como vocês podem observar lá, tá? Aí eu vou vir então aqui, ó, no comando cilindro, vou pegar a opção 3 pontos e vou clicar, ó, neste ponto de precisão, nesse outro ponto e nesse terceiro ponto aqui, ó, tá? E aí eu ergo, né? Aqui e coloco o cilindro lá, ó. Olha lá que legal. Tá bom? Então ele foi criado através das mesmas configurações que você teria lá no comando, né, círculo, tá bom? Vale ressaltar também, pessoal, que vocês têm que vir aqui, ó, nos comandos de precisão, ó, tá? Você clica aqui, ó, configurações do objeto, tá? Se você quiser, vem pela tecla CD. Em inglês deve estar outro nome, deve estar as iniciais do que aparece aqui, pessoal, na configuração. Aí vocês vão vir aqui, ó, em Snap ao objeto, vão habilitar todas essas ferramentas aqui, ó, de precisão e Snap ao objeto 3D, todas essas que estão aqui, ó, o vértice, o centro, o ponto, tá? As outras eu vou explicando um pouquinho mais para frente aí para vocês, tá? Dá um OK para poder aparecer aqueles pontinhos verdes aí na tela. Tá bom? Então, o comando cilindro não tem segredo, você clica aqui, você tem todas estas opções, ó, aqui. Ou, se você clicar na tela, você pode pôr um raio e depois optar por um diâmetro. Então, você põe aqui um raio, por exemplo, 10 unidades, depois você coloca a altura, por exemplo, 20 unidades, você gera aí cilindros, ó, aqui no AutoCAD em 3D. Perfeito? Vou desabilitar aqui a espessura de linha para a gente continuar, tá? Bom, na sequência aqui, ó, nós temos então o cone. O cone, pessoal, é exatamente a mesma coisa que você tem na base. Ou seja, você tem aqui, ó, 3 pontos, 2 pontos, tangente, tangente e raio ou elíptico, tá? Você pode fazer essas 3 opções, que é a base ali do círculo. Ou se você quiser, ao clicar no plano, você também tem ali a opção, ó, de raio, para você colocar um raio. O raio é o que? A partir do centro até a extremidade de um círculo, ou mudar para diâmetro, tá bom? Vou colocar aqui em raio mesmo, e aí eu vou clicar, tá? Então eu vou criar a base do cone. Agora, pessoal, eu vou colocar a altura.
tá? Então eu posso vir aqui, clicar diretamente na tela ou colocar um valor no mouse, né? Aliás, no teclado, ó. Então eu gerei um objeto cônico. Olha lá que bacana, ó. Rapidinho, né? Tudo bem? Bom, agora observe então, ó, que eu vou pegar o comando cone, vou clicar aqui na tela novamente, ó. Tá? Clico. E aí eu vou determinar aqui, por exemplo, um raio de 10 também. Só que agora, antes de eu colocar a altura, observe aqui na barra de comandos, ó, que eu posso pôr 2 pontos, que é o mesmo exemplo que eu mostrei aquela hora aqui para vocês da caixa. Eu tenho a extremidade do eixo, que na verdade, que se eu clicar aqui, eu estarei deitando o cone, ele de lado, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a extremidade do eixo. Então eu posso, ó, vou desligar aqui o F8, eu posso criar um cone, ó, para todas as direções, ó, e ele vai ficar aí, ó, deitadinho lá, ó. Metade dele para cima do plano e outra metade embaixo. Perfeito? Vamos lá, cone novamente, clico aqui, crio a base e aí eu vou colocar a altura. Só que aí eu posso deixar ele pontudinho do jeito que está aqui, ou eu posso pôr também um raio nessa parte superior, tá bom? Então eu clico aqui, ó, raio superior, e aí eu vou colocar a medida. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 5 unidades, aperto o Enter, ó, então ele vai criar lá a outra ponta dele cortada, ó. Olha lá que legal. Então ele literalmente, ó, ele tá com a base feita aqui, ó, e a outra base cortada, porque a gente colocou um raio aqui também, tá bom? Muito bem, agora, vou fazer um pouquinho mais aqui acima. Nós temos aqui agora o esfera. O esfera, pessoal, não tem muito segredo. Na verdade, você vai clicar no plano, tá? Você tem aqui também a opção de 3 pontos, 2 pontos, tangente, tangente e raio, para você criar um círculo, caso você queira. Mas ao clicar na tela, automaticamente o AutoCAD já gera uma esfera. Essa esfera, a partir do centro, tem um raio, ou se você quiser, de uma extremidade à outra, você tem o diâmetro, tá bom? Aí você clica na tela, ó, ele vai gerar uma esfera. Sempre a esfera, pessoal, ela fica entre o plano. Olha lá, ela fica uma parte dela para baixo do plano, outra parte para cima. Se você quiser uma esfera perfeitamente em cima do plano, o que você tem que fazer? Você vem aqui, ó, pega a esfera, você vai clicar. Na hora que você colocar o raio, você tem que marcar na sua cabeça qual que é o raio que você colocou. Por exemplo, ó, então eu coloco aqui 10 unidades, tá? E aí eu venho, seleciono a esfera. Observem que aparece o gizmo aqui, ó, que são as opções aqui, ó, de seleção de meta-alça, ó, tá? Então eu coloco aqui, ó, meta-alça de deslocamento. Aí eu tenho uma setinha verde, que eu vou estar movimentando a esfera lá no sentido verde, no Y. Se eu clicar no eixo vermelho, eu vou estar movimentando ela para cá. E se eu quiser movimentar ela para cima, eu clico no azul. E aí então eu coloco o mesmo valor que eu coloquei lá de raio, que acho que foi o 10, não é isso? Ó, coloco o 10, ESC. Quando vocês observarem, ó, a esfera estará perfeitamente, ó, na face ali, ó, do plano. Olha lá que legal, ó. Ela fica perfeitamente na face do plano, tá bom? Muito bem, vamos ver o que a gente tem mais aqui, ó. Pirâmide. A pirâmide é legal, pessoal. Quando vocês clicam na pirâmide, ela te dá de imediato aqui, antes de você clicar na tela, a opção aresta, tá? Ou seja, você vai criar um quadrado ou um retângulo e depois colocar a altura para essa pirâmide, ou você pode colocar lados. Ela vem por padrão 4 lados, tá? Então você pode, por exemplo, ó, clicar aqui e dizer, né, colocar aí 8 lados. Então você clica aqui 8, aperta o Enter, clica aí na tela, ó, aí vocês vão observar então que é uma pirâmide, ó, com 8 faces. Aí depois você coloca para cima, ó, você gera uma pirâmide rapidamente, tá? Sempre, pessoal, clica aqui, ó, pirâmide, clica em lados e volta por padrão, tá? Ó, coloca 4, porque senão fica na memória aí do seu AutoCAD, tá bom? Aí você vem aqui, ó, e cria a pirâmide. A pirâmide sempre ela vai partir do centro para extremidade e ela já é circunscrita. O que significa isso, pessoal? Que o tamanho que você colocar aqui do raio estará para fora de um círculo. Então, por exemplo, ó, vem aqui com um atalho círculo. Vou fazer um círculo aqui, ó, com um raio de 10 unidades, tá? Ó, 10 unidades. Deixa eu aproximar aqui na tela para vocês verem, ó. Vou pegar o comando pirâmide, vou clicar no centro do círculo, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, acabou voltando a quantidade de lados, né? Ó, vou colocar aqui lados, 4, Enter. Vou clicar lá no centro, ó, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, por exemplo, um diâmetro de 10, na verdade, ó, eu estou fazendo ela aqui, olha lá.
O círculo está dentro da pirâmide, então a pirâmide ela é circunscrita, tá? Se eu clicar aqui, ó, em inscrito, eu estarei criando um raio de 10 unidades, mas a pirâmide vai ficar toda por inteiro dentro do círculo, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, 10 unidades, aperto o Enter, ela ficou fora do círculo, ó, perfeitamente aqui, ó, na face do círculo, tá bom? Aí depois eu venho e coloco a altura para ela, ó. Olha lá, e o círculo vai estar perfeito lá embaixo, olha lá que legal. Tá bom? Se você fizer diferente disso, ó, comando círculo, eu clico aqui, ó, raio 10 unidades, comando pirâmide, lados já está 4 na memória, aperto o Enter, e aí então eu vou colocar aqui, ó, eu vou clicar e vou deixar ela inscrita, tá? Eu coloco aqui inscrita, só que eu vou colocar também a mesma coisa, 10, aí no caso ela vai ficar para o lado de dentro do círculo, olha lá, que legal. Tá bom? Dentro do comando pirâmide também, pessoal, então nós temos aqui, ó, o aresta, tá? Ó, você vai clicar aqui nesse ponto e aí você vai gerar a medida aqui, ó, em X, por exemplo, 10 unidades, tá? E aí ele cria uma medida igual para todos os lados, ó. Então você criou uma pirâmide através de uma aresta. Clicou no comando pirâmide, sempre traz então aresta e lado, tá? Quando você clica, ele vai te trazer o centro. Tá bom? Sempre clicando pelo centro. Vamos para o próximo. Bacana, né? Tá enchendo a tela aqui, ó, de objetos. Nós temos o cunha. O cunha, pessoal, é muito simples. Você vai clicar no comando, vai gerar um retângulo na tela e aí você vai erguer para criar, por exemplo, rampas, né? Para criar, sei lá, algum tipo de telhado, né? Vai criar cunhas em específico e sempre a parte que você vai erguer sempre vai estar voltada para o lado Y. Tá? Então você cria aqui um quadrado ou um retângulo com as mesmas configurações que você teria, né, da criação de um retângulo ou um quadrado. E na hora que você colocar a altura, a cunha ela vai sempre obedecer lá a linha, ó, que está passando no Y. Tá? Isso não interfere em nada, que você pode obviamente criar o objeto e depois selecionar ele, apertar o RO para rotacionar e aí você consegue girar o objeto, ó, na posição que você quiser, tá? Aí ele vai gerar ali, ó, rampas. Olha lá que legal. Então você pode fazer rampas aí usando o comando cunha, tá bom? Dentro do comando cunha, ó, quando você pega o comando, ele também te dá a opção centro, que aí no caso você vai ter o centro da geometria, mas se você clicar na tela, você vai criar então ali, ó, um cubo, que é um objeto, como eu já comentei, com as mesmas medidas em todos os lados, em todas as faces, ou a opção comprimento. Tá bom? Clicou na tela, clica aqui, ó, você põe a altura, por exemplo, 5 milímetros, ó, ele gera uma cunha perfeita ali, ó, tá? Todos os objetos sólidos, pessoal, primitivos aqui no AutoCAD, são passíveis de edição mesmo depois que você criou eles, tá? Então, por exemplo, ó, você clica nele, você tem então aqui, ó, a meta-alça, o gizmo, que você pode mover, como eu comentei com vocês. E aqui, observem que ele tem pequenas alças, ó, você tem uma alça aqui que você pode clicar nela, dá um clique só, arrasta, você pode mudar ela aqui literalmente, ó. Aqui você tem outra, ó, traz mais para cá. Tem esses grips aqui, ó, laterais, tá? Então você pode brincar aí, ó, literalmente com a imaginação. Vou desligar aqui, ó, o F3 para tirar os comandos de precisão. Olha lá, então você pode manipular um objeto 3D, ó, de várias formas. Olha aí que legal, pessoal. Tá bom? Quando ele está selecionado, quando você faz o orbitar, somente ele fica na tela. Vou apertar o ESC, ó, aí você consegue girar e ver todos os objetos, tá bom? Bom, e por fim, pessoal, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, nós temos então o toroide. O toroide vai criar um círculo. O círculo também tem todas as configurações que você teria aqui, ó, no comando círculo, só que aí depois você vai dar uma espessura, como se estivesse criando literalmente, por exemplo, uma câmara de pneu, tá? Uma boia, ou um tipo de uma rosquinha, tá? Como se fosse um biscoito, olha só. Então você clica aqui, você vai criar o círculo na tela, você pode pôr então raio ou diâmetro, e aí depois você vai determinar a espessura. Você pode pôr essa espessura como raio, 2 pontos, ou diâmetro também. Então você pode criar, ó, objetos nesse sentido, ó, bem gordinho, assim, ó, bem cheinho, outros bem magrinho, olha lá que legal. Então, tipo de um anel, né, ó. Só que ele é redondinho, então ele passa a ser chamado de toroide. Olha lá, que legal. Legal?
Pessoal, então pratiquem aí estas instruções, tá? Como eu comentei, existem outros comandos 3D de sólidos primitivos que estão ocultos aqui dentro do AutoCAD. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente aí para vocês, possivelmente já na próxima aula. E aí depois nós vamos falar aqui, ó, sobre os comandos de extrusão, o elevar, o revolução, o varredura, e também vai ter uma explicação bem importante aqui, ó, sobre o polissólido, que é um comando muito útil, né, muito importante para criar paredes, para fazer muita coisa legal na parte arquitetônica também. Tá bom? Pessoal, então ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem, tem a página Suporte ao Aluno no site da AutoCriativo. Esse arquivo aqui, ó, vou até deixar salvo, pessoal, para vocês entenderem o conceito lá da pasta tema, tá? Então, vou vir aqui, salvar como. Esse agora eu não vou salvar como DWT, vou salvar como um DWG. E vou deixar salvo aí, apenas para vocês observarem dentro da pasta tema da aula 4, tá? Ó, já até deixei aqui na tela, ó, tema da aula 4. Então, quando vocês entrarem aqui dentro, ó, vocês vão encontrar esse arquivo aqui, ó, tá? Eu vou colocar o nome dele de exemplos sólidos simples, aula 4, tá? E vou deixar esse como DWG mesmo. Então, ele vai aparecer com aquele ícone amarelinho lá, tá? E vou salvar numa versão 2010, clico em salvar. Tá? Então, lá dentro vai estar o template que a gente está usando e vai estar esse arquivo aqui, que no caso eu já renomeei ele tema da aula 4. Combinado? Ó, vou salvar aqui, aliás, vou deletar os objetos da tela, vou vir aqui, ó, salvar como um DWT, ele vai jogar eu na pasta original, só que agora eu vou alterar lá para a pasta tema da aula 4. Olha só, já alterei aqui como um passe de mágica, tema da aula 4. Ó, dentro dela não tem nada, tá? Vou salvar esse aqui, ó, como template, tá? Vou colocar o nome que tá aqui, ó, template do curso de AutoCAD 3D. Eu acho que eu coloquei aula 04, não é isso? Deixa assim, ó, aula 04 e AutoCriativo já tá ali o nome, ó, tá bom? Então, esse nome vai ficar aqui, dou um salvar. O que que vai ter nesse template, pessoal? Praticamente nada, né? Somente as configurações que nós fizemos aqui, ó. Ali da camada que nós criamos e do alteração aqui, ó, das unidades, tá bom? Mas aí, quando a gente iniciar a aula 5, a gente já vai abrir um template novo, esse aqui no caso, e nós vamos criando novas configurações, perfeito? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, obrigado pelo carinho. E aguardo vocês aí, hein, firmes e fortes aqui nas instruções importantes de AutoCAD em 3D. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.